Eu sou a Andréia, mais conhecida como tia Andréia, esposa do tio Laís, né? Nós somos servos, né, do Ministério de Evangelização para Pré-Adolescentes, graças a Deus. Viemos aqui hoje falar sobre a cura das emoções, nesse mês tão lindo, né, que Deus reservou para nós, para curar nossas feridas, para curar as nossas emoções. E eu, como sou bem simples, gente, para curar a perebeira que tem em nós. Você tem pereba? Falei para o seu irmão, fala, Deus quer curar sua pereba. Grande. Fala para ele, fala, grande. Muitas vezes fedida. E muitas vezes até cheia de bicho. Fala, mas não se preocupe. Ele é especialista em curar. Amém? E hoje nós vamos falar então sobre a cura das emoções. E aí vamos entender um pouquinho o que é emoção, né? Quer dizer, a gente usa muito esse termo no popular, né? No dia a dia a gente fala, né? Estou tão emocionada. Ou fulano nunca se emociona, é frio, né? O que acontece? Por que as pessoas, e o que é essa emoção? Então a emoção, gente, elas são sensações físicas, emocionais, provocadas por algum estímulo. O estímulo, ele pode ser positivo ou negativo, ou até mesmo um estímulo neutro. Muitas vezes o que afeta emocionalmente uma pessoa pode não afetar emocionalmente outra pessoa, mesmo vivenciando aquela mesma situação. Né? Igual, por exemplo, filhos. Tem filhos que dentro de um lar, onde os pais gritam muito, né? Eles discutem muito. Cada filho pode apresentar uma reação emocional frente àqueles gritos e aquelas agressões verbais que os pais fazem um para com o outro. As reações são físicas. Então, muitas vezes, tem filhos que quando os pais começam a brigar, o que eles fazem? Eles começam a chorar. É uma manifestação, o choro é uma manifestação física. Outros começam a tremer. Outros correm, né? Porque a emoção, ela sempre leva para uma ação física. E daí a gente tem que se preocupar muito com as nossas emoções, porque elas geram, através dessas manifestações físicas, elas podem trazer o adoecimento físico. Várias doenças em nós, e muitos de vocês aqui ao longo dessa pregação, dessa formação, eu vou falando, vocês vão identificando que é muito comum as doenças, né, que são chamadas doenças psicossomáticas, que nascem na nossa psique, no nosso emocional, e é manifestada no nosso corpo. As emoções, né, a palavra emoção, ela vem do latim, e ela significa emovere. O E significa energia e o movere, movimento. Então, emoção é energia em movimento. Então, quando eu, criança, escuto os gritos do meu pai com a minha mãe, aquelas brigas dentro de casa, geram uma energia em movimento dentro de mim. E essa energia em movimento vai gerar uma ação. Né? Então, assim que ocorre a nossa emoção. A emoção, ela é diferente do sentimento. A emoção, ela vem desde o útero da mãe.
quando nós ainda estávamos, as pesquisas dentro da área da psicologia mostram as reações emocionais nos bebezinhos ainda no ventre de suas mães. E mostra sofrimento psíquico, emocionais e reações físicas já dos bebezinhos nos ventres das mães. E muitos, às vezes, já nascem com algumas manifestações já nos primeiros dias de vida. Muitas vezes crianças que choram muito, que gritam muito, logo após o nascimento, têm dificuldades para dormir. Muitas vezes nós, enquanto pais, enquanto mães, crianças que apresentam, claro, nós não podemos descartar os adoecimentos de outra ordem, adoecimentos fisiológicos, mas nós também podemos tratar, sobretudo, se a mãe sofreu uma forte emoção durante a gravidez. Se ela sofreu, teve algum acontecimento durante esse período. Os adoecimentos provocados pela emoção, que é essa ação, a emoção, ela nos leva para essa ação, porque é essa energia em movimento e que faz mover o nosso corpo. Então, doenças como vitiligo, que são doenças psicossomáticas, enxaqueca, gastrite, a flor de Joubert, as doenças de pele, gente, são inúmeras. A flor de Joubert, uma delas, costuma dar muito assim atrás da orelha, a psoríase, todas essas são doenças psicossomáticas, são doenças que colocou essa energia em movimento e ela não foi bem trabalhada na época em que estava essa energia. Por isso é importante nós trabalharmos as nossas emoções, porque a emoção, ela fica no nosso inconsciente, mas ela é treinada. Nós podemos treinar a nossa emoção. E nós podemos trabalhar a nossa emoção. E muitas vezes, meus irmãos, eu vejo que em nós cristãos, muitas vezes nós criamos uma barreira, e essa barreira ela é criada por nós, ela não é criada pela igreja. Que cristão não pode sentir as coisas. Que cristão não pode sentir raiva, que cristão não pode sentir ódio, que cristão não pode ter ira, que pelo fato de estarmos na igreja, nós não podemos sentir estas coisas, ou até mesmo proclamar estas coisas. E às vezes vamos refreando isso dentro de nós, não vamos trabalhando as nossas emoções, e isso gera adoecimento físico. A gente não externaliza, não coloca essa energia para fora e a gente sofre. Sofre de doença mesmo. Quem não trabalha a emoção vai mais cedo ou mais tarde parar diante de um médico. Diante do psiquiatra, vai parar, porque não trabalhou a emoção. Muitas vezes eu e você já até fomos porque não sabíamos, mas agora aprendendo, tendo a oportunidade como nesta noite, ir nos formando, ir nos conhecendo e identificando e entendendo como trabalhar as nossas emoções para poder trabalhar essa energia em movimento de forma saudável. Porque quem não sofreu ainda com a emoção pode preparar, porque vai sofrer. E pela idade de você, gente, e a minha também, a gente já sofreu e foi muito com a emoção. Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca teve uma frustração? Quem nunca recebeu um não? Quem de nós aqui já nunca recebeu umas boas palmadas, justas ou injustas? Quem nunca de nós teve vontade de matar, nem que seja piolho na unha? Todos nós. Então, a gente precisa, e o primeiro passo para lidar com as nossas emoções é nos conhecermos. Acaba, meus irmãos, que nós nos conhecemos muito pouco. Identificamos muito pouco nossos limites. É preciso ter essa clareza.
agir na verdade, não agir só baseado nas fotografias lindas que aparecem nos quadros na nossa casa, ou nos porta-retratos, ou nas redes sociais. Nos conhecermos de verdade e sermos capazes de reconhecer o pior em nós. Porque o melhor, esse é fácil. Esse é fácil. Muitas vezes reconhecer que eu sou uma cozinheira de excelência, mas eu sou péssima para passar roupas, não é muito fácil. Muitas vezes nem ter essa clareza para mim mesmo. Uma luta incessante para ser bom em tudo. Para ter um padrão de beleza, para ter um padrão de comportamento. O tempo inteiro as pessoas estão competindo umas com as outras. Querem ser boas demais, perfeitas demais, e se esquecem que o perfeito é o Senhor. É só com Ele que podemos contar com essa perfeição. É uma sabedoria quando eu reconheço em mim aquilo que eu sou fraco. E até porque é onde que eu sou fraco, que eu reconheço que eu sou fraco, é que o Espírito Santo age. É preciso reconhecer o meu limite. Nós não lidamos com o limite o tempo inteiro. Vê-se crianças sem limite o tempo inteiro, vê menino mal educado, mas o que eu acho ainda pior é ver pais mal educados, pais sem limites, gastam sem poder, não tem limites com as contas para pagar. Isso gera muita ansiedade, muitas preocupações, dão passos maiores que as pernas. É preciso entender o limite. Se eu posso, eu vou fazer uma viagem no exterior. Se eu não posso, eu vou para Trindade, a pé, e tem que ir achando bom, porque isso é trabalhar dentro do meu limite. Agora ainda vai para o exterior, tira foto, posta e ainda acha que está bonito. E está mesmo, porque o povo curte bonito só para os outros. Em você, meu irmão, minha irmã, ou em mim, gera adoecimento. Gera doença. O termo adoecimento, gente, é doença mesmo. A gente fica doente. Fica doente fisicamente e fica doente espiritualmente. Temos que entender quais são as nossas tentações, aquilo que me tenta. E muitas vezes, uma das tentações que nós temos é achar que a gente já é bom o suficiente e que a gente pode peitar as nossas fraquezas de frente. Doce ilusão. Doce ilusão. Se o homem, a fraqueza dele é ver uma mulher com uma roupa mais justa, tem que virar o olho para o outro lado. Não pense que a santidade já te alcançou de tal forma que você vai ver aquela moça ou aquela mulher com o corpo tão desnudo, tão torneada ali, tão às vezes do seu agrado, e que você vai conseguir não se sentir atraído por ela. Até mesmo nós mulheres. Nós temos que entender que se a minha fraqueza é ser consumista, eu tenho que entender, gente, que ir para 44, mas eu não posso ir de jeito nenhum, porque lá eu vou ser tentada mesmo com os produtos baratos. Porque chegou lá, você compra coisa até sem precisar. E todo o mercado financeiro, ele não age em cima do nosso dinheiro, ele age em cima da nossa fraqueza. Ele não age em cima da necessidade, ele age em cima da fraqueza. Quem compra casa vai vender casa para quem? Para quem já tem casa? Não, é na fraqueza daquele que ainda não tem. Vende, às vezes as pessoas vão comprando, não sabem nem para quê. Quantos guarda-roupas entulhados, quantas vidas entulhadas. Hoje mesmo eu vi uma frase de um filósofo, que ele escreveu essa frase antes mesmo da vinda de Cristo para esse mundo. Antes de Cristo andar sobre essa terra. Que ele questionava sobre o vazio de uma vida cheia demais.
O vazio que nós vamos vivendo por uma vida cheia demais. E isso lida diretamente com as nossas emoções. As necessidades, gente, financeira, ela foi criada pelo próprio homem. Nós temos uma necessidade que é ligada ao financeiro, que é uma necessidade de subsistência, porque nós temos 3 tipos de necessidade, todo mundo, independente da cor, da idade, são 3 necessidades. É uma necessidade de subsistência, que é relacionada à alimentação, moradia, uma necessidade de amor, uma necessidade de amparo. Essas 3 necessidades, elas são permeadas por 3 crenças. O que é crença? Aquilo que eu acredito. Crença é aquilo que eu acredito. As 3 crenças nucleares é a crença de amparo, a crença de amor e a crença de valor, né? Que é aí desamparo, desamor e desvalor. O desamparo é quando eu me sinto desamparada por alguém, que falta proteção. Essa ainda pode estar ligada ao dinheiro, porque eu quero pagar um plano de saúde para minha família, eu não tenho dinheiro e eu sinto que a minha família está desamparada porque vai depender do SUS. Essa é uma crença de desamparo. A crença de desamor é quando eu não me sinto amado. E a crença de desvalor é quando eu não me sinto valorizado. Todas essas crenças, as pessoas têm norteado muito para uma vida de aparência. Às vezes a pessoa tem uma crença de desamor. E é bem provável que nós 3 tenhamos em algum momento da vida desenvolvido estas 3 crenças. Porém, quando nós temos a racionalidade e o entendimento sobre elas, fica mais fácil trabalhar. Todas essas crenças, as raízes delas estão até os nossos 7 anos de idade. Depois disso, todas as situações que nós vivenciamos, nós vamos vivenciando a partir de uma repetição. Então, se de repente o Laílson não faz algo que me agrada, e eu não me sinto amada por ele, mas não é. Essa é uma base ocorrida na minha base nuclear, que é o pai, a mãe e os irmãos. Por isso a necessidade, meu irmão, porque hoje nós estamos aqui, a gente trabalha com a cura, já é com tratamento. Igual hoje aqui, nós estamos nesse grande hospital, onde Jesus, o médico dos médicos, já passeia no meio de nós e já está nos curando e já está cuidando de nós. Mas enquanto pai, enquanto mãe, nós já temos que trabalhar diferente com os nossos filhos, porque nós viemos de uma base nuclear adoecida, mas nós podemos ser uma base nuclear mais saudável para os nossos filhos. Inclusive, hoje nós vamos até falar muito sobre isso, porque esse autoconhecimento, ele serve, não é para a gente ter uma vida de coitadinho. Ah, porque eu sofri muito, bem-vindo ao mundo. Se você sofreu, acredite, outro também sofreu. Outro também passou por uma situação de desamparo. Às vezes você sofreu porque não teve o alimento, mas outro sofreu porque não teve o sapato. Eu mesmo, fome eu nunca passei, era uma comidinha regrada, era um pedacinho de carne para cada um, era um pedacinho de frango para cada um, nunca passei fome, mas tinha uma vontade de ter um sapato bonito. Senti, passei por essa crença de desamparo, por não ter um sapato bonito.
Às vezes um dia mesmo uma pessoa partilhava comigo que ela não gosta de usar vestido. Eu falei, mas por que, minha irmã? Ela falou assim, não, porque eu tenho trauma de vestido. Aí, o que o vestido já fez com você? Não, é porque a gente era muito pobre, eu só pegava os vestidos da minha irmã. Elas são 6 irmãs, ela era a caçula das irmãs. Quando o vestido chegava nela, coitada, já estava só o trapo. Ela falou, morria de inveja da minha irmã mais velha. Ei, por quê? Porque ela só usava os vestidos novos. Porque a mãe fazia para mais velha e ia ficando para caçulinha. Como ela era caçula, ela só vestia os mulambos, os trapos. Então, uma crença de desamparo. Por causa disso, deixou de usar vestido. O vestido, gente, ainda está fácil, porque ela não anda pelada. Ela não usa vestido, ela usa saia, ela usa calça, ela usa outra coisa. E nós, que às vezes pelos nossos adoecimentos, vamos deixando, por não ter recebido amor do nosso pai, também não damos amor para o nosso filho. Como não recebemos o vestido novo do pai, não damos também o vestido novo para o filho. Ou desajustado, damos demais. Gera um desequilíbrio emocional e aí a base para os nossos filhos também vão comprometidas. Por isso é preciso uma ação. Toda a nossa emoção, a maneira saudável de lidar com a nossa emoção é direcionar para Deus. Porque só entregando no coração de Deus a dor que eu e você já sofreu, seja pelo desamparo, seja pelo desvalor, seja pelo desamor que sofremos. Muitas vezes queremos achar um culpado. Quem é culpado? O nosso pai, a nossa mãe, que também tiveram uma base nuclear comprometida, que muitas vezes não tiveram a oportunidade, muitas vezes não, seu pai e sua mãe, assim como meu pai e minha mãe, não tiveram a oportunidade de estar sentado num banco desse e aprender como nós temos. Coitado, minha mãe mal sabe escrever o próprio nome, nunca teve uma formação como essa. Não fez mais porque não sabia como fazer. Agora eu e você, nós temos essa oportunidade. E meus irmãos, acreditem, esses bancos aqui, eles não são menos valiosos do que os bancos da faculdade. Se você, às vezes, acha que é porque você não estudou. Sempre fui muito estudiosa, estudo até hoje. Mas as melhores lições que eu aprendi na vida, eu não aprendi nos bancos da faculdade. Eu aprendi aqui, sentada no banco dessa igreja, ouvindo pessoas como eu e você. Simples, feridos, machucados. As melhores lições, as provas mais significativas não foram lá fora. E os certificados mais valiosos que eu recebo é aqui, é dentro desse santuário, é dentro da minha casa, não é nas faculdades, não é por aí. Só que é preciso sentar nesse banco, e levanta desse banco, e reza nesse banco, mas é preciso sair lá fora e fazer a diferença. Isso é cura interior. Isso é cura, é saber que eu sou capaz de aprender e que eu sou capaz, principalmente, de fazer diferente. Por isso, para a cura interior, existem 3 pilares para a cura das emoções. A primeira dela é encarar a verdade, como já até foi falado, né? Na semana passada, para quem estava aqui. É encarar a verdade, é você ser quem você realmente é. Nem para mais e nem para menos. E por mais que isso pareça fácil, não é. Não é fácil. Mas para ser curado verdadeiramente, é preciso encarar essa verdade. Encarar a verdade que é pobre, muitas vezes nem só financeiramente. Encarar que é pobre também espiritualmente, emocionalmente, que é carente, que é adoecido, que dói, que sente raiva, que sente ódio.
Hoje mesmo no consultório, uma mulher falava tão assim do esposo. Eu falei, você ama seu esposo? Ela estava tão brava e tão cheia da razão. Aí eu falei assim, você ama seu esposo? As lágrimas caíram. Porque muitas vezes o que esse esposo precisa é ser amado. Aí ela falou, eu não aprendi o que é amor. Eu falei, ainda está em tempo. Porque enquanto a gente respira, está em tempo de aprender. É assim que a gente se cura. Não é esperando porque eu não fui amada pelo meu pai, não fui amada pela minha mãe. Não é porque a minha irmã vestiu o vestido mais bonito, porque os outros tinham melhores, porque os brinquedos dos outros eram melhores, porque os outros tiveram lindas festas de 15 anos, porque as roupas eram lindas, porque os colégios eram melhores. Sempre tem alguém melhor do que a gente nessa vida. Se você é rico, glória a Deus, acredite, tem gente que é mais rico que você. Olha o Carlos aqui, para vocês terem noção. Sempre tem, sempre tem. Se tem aquele que canta bem, acredite, tem gente que canta melhor que vocês. Não é meu caso, mas eu sei que tem. É assim, é sabendo, é tendo essa sinceridade de amar, de reconhecer e até mesmo de dar vazão para os sentimentos piores que tem dentro da gente. Por isso que até muita gente não gosta nem de ir em psicólogo. Vocês sabem por que tem gente que não gosta de ir em psicólogo? Não? Não é porque é coisa de doido. Não, doido não vai em psicólogo, gente. Nem amarrado eles vão. Se tiver aqui doido é para psiquiatra. É porque no consultório psicológico, assim como no confessionário, que você encontra com o pior de você. É por isso. É igual quando a gente vai no confessionário, a gente encontra lá com o que reza todo dia. A gente encontra lá com o que está perfeitinho, que não tem nenhum pecado. A gente encontra lá dentro, com a gente mesmo. É aquele miserável que faz coisa errada. Que pisou na bola, que ofende o outro. É por isso. Por isso que a gente tem vergonha de confessar, né? Ainda mais se o pato for conhecido, né? Parece que é pior, não é? E quando a gente repete o pecado, se for a terceira, quarta vez então, hein? Que vergonha. Então, ter essa sinceridade de expressar para si mesmo, expressar o que sente por si mesmo, o que sente pelo outro, por pior que seja esse sentimento. E até mesmo, meus irmãos, o que sente por Deus. Outro dia eu fui fazer uma pregação e tinha uma pessoa. E assim, me pareceu durante o momento que eu estava lá, uma pessoa muito fervorosa, rezando, tudo. E aí depois ela veio me falar assim, irmã, o que eu faço? Porque eu tenho ódio no meu coração. E eu perguntava para ela, por quem você sente ódio? Eu perguntei para ela. Gente, ela rodeou toco. Até que ela conseguiu me falar, sabe de quem que ela sente ódio? De Deus. Tem problema a gente sentir ódio de Deus? Não. Porque ela não sente porque ela quer. É uma ação, é uma energia dentro dela, em movimento. E que ela vive há anos e anos e anos com isso. Porque teve uma gravidez nas trompas, perdeu o bebê, depois disso perdeu o útero, perdeu os ovários e não pôde mais ser mãe biológica. E por isso ela tinha ódio de Deus. Tem problema ela sentir ódio? Não. Tem problema ela nutrir o ódio. Tem problema ela remoer isso dentro dela, deixar essa energia dentro dela. E eu só pedi para ela, senta e vamos rezar. Sinta. Deixa esse Deus que você odeia te amar. Porque Ele te ama
mesmo você o odiando. E ela diz que teve uma linda experiência com o amor de Deus, porque ela foi sincera. Porque ela não falou, Senhor, eu te louvo e te bendigo, eu te amo, Senhor, Jesus, o Senhor é o centro da minha vida. Não era o centro da vida dela, ela não amava esse Deus. E foi na sinceridade desse coração que fala que odeia, que Deus agiu. É preciso nós termos essa sinceridade. E o terceiro pilar, que aí eu vou trazer outros pontos que não foram trazidos na semana passada, porque é sucessivo mesmo, sobre o perdão, que é o grande selo para a cura interior. Perdão significa abrir mão, deixar ir embora. Como quem abre uma gaiola onde tem um pássaro aprisionado, e o perdão é quando eu abro a gaiola e deixo o pássaro embora. Isso é o perdão. O perdão, gente, ele é das doenças espirituais a predileta de Satanás, porque ele é o que faz maior estrago. Gente, a falta de perdão destrói amizades. Ela deixa irmãos de sangue sem se falar por 20 anos. Ela deixa o outro sem ir velar o próprio pai ou a própria mãe. Ela lesa o outro e ela lesa a si mesma. E o principal prejuízo que a pessoa faz a não perdoar, seja Deus, seja o outro ou seja a si mesmo, é a falta de paz. Eu gostaria que vocês abrissem em Provérbios 14. Provérbios 14, vamos ler do 21 ao 23. Quem despreza seu próximo, comete um pecado. Feliz aquele que tem compaixão dos desgraçados. Porventura, não erram os que maquinam o mal? Os que planejam bem, adquirem favor e verdade. Para todo esforço há fruto. Muito palavrório só produz penúria. Palavra do Senhor. Repitam o 23 comigo, por favor. Para todo esforço, muito palavrório só produz penúria. Palavra do Senhor. O perdão, gente, ele exige esse esforço nosso. Não existe perdão sem ação. O perdão, ele não é um sentimento e ele não é uma emoção, mas ele destrói, a falta de perdão, ele destrói a nossa emoção e o perdão reconstrói a nossa emoção, tornando essa emoção saudável. Por isso, só que decidir, gente, ele é um passo. Vocês concordam comigo? Se eu sou uma moça solteira, eu decidi me casar, isso significa que eu estou casada? Eu decidi perdoar, isso significa que eu perdoei? Não. Para eu casar, eu preciso de fazer uma série de coisas, não preciso? Preciso fazer um curso de noivos lá com o Silvio e a Cida, com o ministério deles. Eu preciso até arrumar um noivo, né, meu bem? Porque sem noivo também eu não caso. Eu preciso arrumar uma roupa, porque nós não vamos casar pelado. Nós temos que arrumar aliança. Nós temos que arrumar um padre para nos casar. Tem uma série de coisas após a decisão de casar, sim ou não? Para perdoar também. E o que precisa, gente? Após a decisão, a ação. Duas ações bem importantes. Primeiro, proclamar o perdão, que não necessariamente precisa ser para a pessoa, mas ele precisa ser proclamado. E às vezes, muitos de vocês podem perguntar assim, Andréia, mas não é uma falsidade se eu ainda não perdoei? Não.
é uma decisão. Quando eu decido, eu falo, eu vou me casar. Quando eu falo, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma formação, eu vou para o grupo de oração. Eu ainda não fui, mas eu proclamo. Então é importante proclamar, falar do perdão. Não necessariamente para o outro, mas é preciso falar. E depois, rezar pela pessoa ou por si mesmo, em sinal de compaixão. Porque, como eu falei, eu e você passamos por situações de desamparo, desvalor e desamor. As crenças que tem em mim, também tem no meu irmão. Ele também precisa ser curado. E agora, para a gente iniciar a oração, eu gostaria que vocês abrissem em Eclesiástico. Porque o rezar, hoje nessa palavra, é enviada para nós. Repita assim comigo, fala, esta palavra foi enviada para mim. Para esta noite, para a graça que eu vim receber, de estar fortalecido para perdoar todos aqueles, ou até eu mesmo, pelas crenças de desamparo, de desamor e desvalor que passei ao longo da vida. Amém? No capítulo 50, versículo 24. Eclesiástico, capítulo 50, versículo 24. Página 936. Qual que é o título aí? Convite à oração. E agora, orai ao Deus de todas as coisas, que fez grandes coisas pela terra toda, que multiplicou nossos dias desde o seio materno, e usou de misericórdia para conosco. Que Ele nos conceda a alegria do coração, e que a paz esteja com Israel, agora e para sempre, para que Israel creia que a misericórdia de Deus está conosco, e que Ele nos liberte quando chegar o dia. Palavra do Senhor. Eu vou ler o versículo 25, traduzindo agora para a nossa realidade. Que Ele nos conceda a alegria do coração. Que a paz esteja com todo esse povo aqui na Sagrada Família, agora e para sempre. Para que toda a Sagrada Família, eu e você, meu irmão, creia que a misericórdia de Deus está conosco e que Ele nos liberte quando chegar o dia. Palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu quero fazer uma oração diferente nesse momento. Eu quero rezar pedindo a fortaleza para você dar esse fruto que a palavra nos fala em Provérbios. Que todo esforço produz fruto. Muitas vezes eu e você, nós já choramos, já lamentamos, já reclamamos das faltas que tivemos. Hoje eu quero te convidar, meu irmão, para essa oração, para a gente rezar por esse fruto que o Senhor quer entregar em nossas mãos, nos fortalecendo para perdoar aquele que nos desamparou, para perdoar aquele que não nos amou, para perdoar aquele que não nos deu valor. Feche seus olhos agora, sentado mesmo. Eu gostaria de te pedir para você orar em línguas, bem baixinho. No movimento mesmo que você reza, entregando você. Vai falando teu nome, fala teu nome completo. Entrega a tua base nuclear, fala o nome dos seus pais, dos seus irmãos. Vai entregando.
Entrega agora também a base nuclear na qual você está. Vai entregando todas as pessoas que moram na sua casa, pedindo hoje esse fruto de perdoar todos aqueles que um dia te feriu, pedindo essa graça, robustecido pelo Espírito Santo de Deus. Entrega até mesmo teus adoecimentos, que por causa de uma emoção não colocada para fora, não trabalhada, camuflada, onde você passou dos seus limites físicos, dos seus limites espirituais, dos seus limites emocionais, buscando em outras pessoas, buscando nos curtirs da vida, das redes sociais, buscando nos aplausos, buscando no reconhecimento do outro, buscando nos presentes, buscando nas compras, buscando nas formações, buscando em tantos lugares, e em uma vida cheia de coisas, mas vazia muitas vezes do Espírito Santo de Deus. Hoje, meu irmão, eu quero pedir ao Espírito Santo por você e por mim nesta noite, pedindo que Ele nos dê a graça da paz, que todos nós sejamos inundados com a paz, uma paz que a loja não nos dá, que as compras não nos dá, que o carro, por mais caro que seja, não nos consola, que o emprego maravilhoso, que traz aquele sorriso largo, mas que muitas vezes fazem nos tirar a paz. Oh Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, conceda-nos hoje essa fortaleza de olhar para a nossa história e entender que a nossa base nuclear era adoecida, que não tiveram oportunidades como a que eu tive. Meu irmão, minha irmã, entrega teu Pai no Sagrado Coração de Jesus agora, pelas faltas que Ele teve com você. Entregue sua mãe, entregue aquele que te abusou, que te usou, que te desamparou, aquele a quem foi concedida a graça de te proteger, amar e valorizar, e não te amparou, não te valorizou e não te amou. Meu irmão, é Deus nesta noite que vem através do teu Santo Espírito sussurrar aos teus ouvidos: meu filho, eu te amparo no meu colo, eu te amo, eu te valorizo. E sussurra aos teus ouvidos, falando: és precioso, és preciosa. Te entrego hoje a paz, o consolo, a fortaleza, características essas, presentes esses, dados pelo próprio Deus. Oh Senhor, eu te entrego esse povo sofrido, esse povo que se sente desamparado, que não se sente amado, que não se sente querido, notado ou valorizado. Derrama hoje a graça do teu amor, derrama o valor, derrama, Senhor meu Deus, a fortaleza, para terem posturas diferentes quando saírem lá fora, para quando eles se levantarem desse banco, se levantarem fortalecidos, para exercer a fé nesse Deus de amor, nesse Deus de valor, nesse Deus de amparo. Nossa, o Senhor me incomoda agora com as mães. Mães que às vezes quer dar um amparo para os filhos que só o próprio Deus pode dar agora. Mães que onde as suas mãos já não alcançam os teus filhos, por às vezes já não estarem sobre os teus cuidados, por estarem em caminhos
que você não o ensinou. Entrega agora esse teu filho, mãe querida, no sagrado coração de Jesus. Entrega esse filho que está longe de você fisicamente. Entrega também esse filho que está longe de você emocionalmente. Entrega todos aqueles que você até gostaria que estivesse aqui. Entregue também aqueles que você não gostaria que estivesse aqui, por estar ferido, ferida, machucado, machucada. Porque a palavra de Deus fala: para todo esforço há fruto. Levanta agora, meu irmão, com fé, com confiança, como quem levanta fortalecido pelo Santo Espírito de Deus. Porque a cura interior, ela não vem em cápsula, ela não vem em remédio, ela não vem injetável. Ela vem em gotas de amor derramadas pelo próprio Deus, que hoje derrama essas gotas sobre você. E por isso louva esse Deus que ama você, que cuida de você. Esse mesmo Deus que te trouxe até aqui, que hoje ordena as tuas emoções e te fortalece para abrir a gaiola e deixar o pássaro da falta de perdão sair. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, como um ato de fé. Lembra agora da pessoa que mais te humilhou, aquela que mais te feriu, aquela que mais te machucou, aquela que te fez sentir humilhado, maltratado, judiado, desamparado, que não te amou, que não te valorizou. Como um ato mesmo, estenda suas mãos agora e pegue assim, ó, como se estivesse pegando essa pessoa em tuas próprias mãos, e num ato de fé entregue ela dentro do coração de Jesus. Isso é não alimentar o ódio que eu tenho. Isso é o que o cristão faz. Eu tenho raiva do fulano porque ele me feriu. Eu tenho raiva do fulano porque ele me usou. Eu tenho raiva do fulano porque ele me humilhou. Mas eu pego ele agora e eu entrego no sagrado coração de Jesus. Porque lá Jesus vai tomar conta dele. É onde as minhas mãos não alcançam, mas que o próprio Deus age em socorro de mim e dele.